Boa noite. Dando início ao nosso culto de hoje, eu quero dar graças a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs, que estão participando conosco da abertura desse culto online, mas é em louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que um dia deu a sua vida lá na cruz para nos salvar da nossa condição de separados de Deus, devido aos nossos pecados. Também dou graças a Deus por você que nos honra pela sua participação como visitante desse canal. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas no Novo Testamento, e duas delas foram direcionadas à igreja de Tessalônica. Logo no começo da primeira carta, no versículo 2, ele dá graças a Deus sempre por todos os membros da igreja. E mais para frente, no versículo 4, no capítulo 4 e 5, ele nos ensina a conhecermos e a praticarmos a vontade de Deus. Uma das vontades de Deus está no capítulo 5, versículo 18, é a gratidão. Em tudo dai graças. E a outra vontade de Deus é a nossa santificação. Está no capítulo 4, versículo 3. Se vivemos de uma maneira diferente das pessoas desse mundo, se seguirmos as Escrituras, se fizermos diferença no meio que vivemos, e tivermos um espírito de gratidão, reconhecendo tudo que Jesus Cristo já fez, está fazendo e fará em nossas vidas, estaremos agradando ao Pai. Jesus fez isso. Quando ele esteve aqui na terra, João 4,34 diz: a minha vontade consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A necessidade básica de Cristo era fazer a vontade do Pai. Por isso, lá em Efésios, o Paulo, capítulo 5, 16, 17, ele fala, para remirmos o tempo, para compreendermos qual é a vontade de Deus. Fazendo isso, seremos, eu e você, pessoas de bom senso. Amém? Vamos orar? Pai querido, te louvo e te agradeço por estarmos aqui reunidos em teu santo nome, mesmo de uma maneira virtual, Senhor. Mas esse culto é para louvor e glória do teu santo nome. E reconhecendo, Pai, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigado por cada participante. Por favor, Jesus Cristo, abra nossa mente e nosso coração para que nós possamos compreender qual é a tua vontade para as nossas vidas. Nos ensina. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará por cada um de nós. Glorificado seja teu nome, Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. É no teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará, ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver.
Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Dos milhares o escolhido para mim. Dos milhares o escolhido para mim. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus, Jesus, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis,
reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor, e agradecer imensamente pelo amor que o Senhor derrama em nossos corações nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores, pela palavra que será ministrada há poucos instantes, ó Deus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e nós continuemos adorando e glorificando o Teu nome através dos nossos pensamentos, das nossas ações, e que possamos lembrar, Senhor, da Tua palavra em nossos corações, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, pela igreja, Senhor, pela a Bíblia, pelos irmãos, Senhor, por tudo que é mais sagrado, ó Deus. Nós queremos te louvar e te agradecer, porque tudo isso é um presente Teu para nós pecadores, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos
Em nome de Jesus, amém. Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, saudações a toda a Igreja Presbiteriana de Piratininga, ao pastor Flávio Pato também, boas recordações da última vez que estivemos aí com vocês, mesmo do momento com a igreja que foi muito gostoso, do pão com torresmo também, na casa do pastor Flávio Pato e sua esposa. Nós louvamos a Deus por suas vidas. Só relembrando um pouquinho do que fazemos aqui no Níger, nós trabalhamos nesse momento em uma escola, liderando uma escola com mais de 400 alunos, né? Essa escola tem um ensino fundamental e a gente trabalha também na evangelização dessas crianças, né? E também eu tenho feito ultrassom como voluntário em uma clínica missionária aqui. Queridos irmãos, em relação ao Covid aqui, está muito mais tranquilo que no Brasil. O número de contaminações diminuiu, as restrições são quase zero, os aeroportos estão abrindo e nós estamos quase que com vida normal aqui, claro, tomando as devidas precauções. Então a gente louva a Deus por tudo isso. A gente sabe que não está fácil no Brasil, mas temos certeza que isso logo vai passar e voltaremos ao mais possível normal, com a graça de Deus. Bom, queridos irmãos, a gente queria fazer alguns pedidos de orações, né, para nossa família aqui no Níger. Bom, um deles eu gostaria de pedir orações por mim e por uma outra missionária que a gente faz um trabalho de visita. A gente visita os alunos que são bolsistas da escola e a gente faz um trabalho de acompanhamento na casa deles, né? Mais pra frente a gente pode até mandar foto para vocês como que é feito esse trabalho. Então a gente entra nas casas, conversa com as famílias e ali a gente tem a oportunidade de orar e compartilhar o evangelho, né? E eu glorifico a Deus por isso. E que vocês possam estar orando por esse trabalho que é feito e que a gente sente bastante batalha espiritual para fazer esse trabalho. Também, queridos, eu peço que continue orando por minha saúde, né? Eu descobri pedras na vesícula há pouco tempo, há uma semana, e em conversação com o nosso seguro, eles não cobrem a cirurgia para retirada da vesícula biliar, né? E assim, só que é uma preocupação, porque a gente está num país sem nenhum recurso e se houver uma urgência, a pedra sair e bloquear o canal, realmente fica muito perigoso. Então assim, a gente tem orado, temos buscado também negociar com o seguro e temos orado por sabedoria, uma solução, né? Para que eu possa operar, né? E seguir, né? Tranquilo, sem essa preocupação, né? Eu creio que mesmo o mundo está num momento difícil, né? Eu creio que Deus proverá, não foi em vão que nós descobrimos isso agora e só peço oração por sabedoria em todas as coisas. Também peço para que vocês continuem orando pela questão financeira também, né? Muitas igrejas fechadas, muitas pessoas que ajudam tiveram que parar de ajudar por conta de motivos justos, né? A gente compreende, mas a gente precisa, né, de mantenedores, de pessoas que se engajem, né, mensalmente, para que a gente continue aqui. Nós temos visto as mãos de Deus, Deus tem provido, verdadeiramente Deus tem provido, mas a gente continua orando por isso. A gente sabe que é Deus que envia, Deus que toca as pessoas, enfim. Então, queridos, esse é um pouco disso que nós estamos vivendo aqui, tá? Tem muitas outras coisas que num pequeno vídeo não tem como passar, mas eu espero que venha contribuir e eu gostaria de enfatizar a importância de cada um de vocês nas orações, nesse também contato. É muito importante para nós, tem nos encorajado muito e a gente louva muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Amém.
Boa noite aos queridos irmãos. Pela graça e paz, estamos aqui nesse momento para deixar uma mensagem da Palavra de Deus, onde se encontramos essa leitura em Isaías 59:2. A Palavra de Deus nos diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Eu gostaria de deixar essa mensagem. Logo após essa leitura, nós vamos estar nos preparando para recebermos a mensagem da Palavra de Deus, mas eu gostaria de antes fazer uma oração, invocando a Deus esse momento tão turbulento que nós estamos passando, e somente Deus pode com a sua misericórdia, nos dar a direção, a orientação que nós precisamos passar. E eu, nesse momento, vou buscar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te louvo pelo dom da vida, te louvo porque Tu tem nos sustentado em meio a toda essa pandemia que nosso mundo está passando. Mas em especial, Senhor, eu peço nesse momento que as Tuas misericórdias cerquem nossos queridos irmãos, naqueles que nós temos o convívio mais diário. Nós sabemos que tem muitas coisas ainda que nós vamos ter que atravessar, mais alguns meses, e nós esperamos a Tua resposta, o Teu tempo, para que em breve a Tua igreja possa voltar a se reunir para realmente cultuarmos a Ti, também levarmos a Tua mensagem para aqueles que ainda não Te conhecem. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós nesse momento tão difícil que toda a nossa sociedade está passando. Eu peço, em nome do Teu Filho Jesus, que cuide de cada um de nós. Em nome dele que eu agradeço. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Mais um domingo que nós estamos juntos via transmissão online. Ainda estamos nesse período e hoje em especial estou gravando esse vídeo de Londrina. Como os irmãos sabem, estou na casa dos meus pais, passando por um período onde tenho acompanhado a minha mãe aos médicos, estou revendo a família também, tendo um momento muito bom e oportuno que Deus me proporcionou para estar em Londrina. Mas apesar de tudo, meu coração está com vocês, tenho orado pela igreja, orado pelas famílias da igreja, pensado realmente em como num período como esse nós podemos ter saúde espiritual, equilíbrio, uma fé renovada. E justamente nesse sentido, hoje eu lembrei de uma oração na Bíblia feita por Neemias. O livro de Neemias ele é repleto de orações. Neemias ora pelo povo, Neemias ora por perdão de pecados, Neemias, vez ou outra, ora por si. E nesse sentido, hoje eu vou pular um pouco aquela fase que nós estávamos tendo durante esses 2 meses, em pregações no livro de Salmos, e eu vou entrar hoje um pouquinho no livro de Neemias, mas justamente pensando na nossa saúde espiritual nesse momento de pandemia. Há muito tempo atrás, um grande amigo mesmo, amigo mais chegado que irmão, que o nome dele é Tubal, ele é pastor presbiteriano também, ele reside em Atlanta hoje com a sua família, graças a Deus estão bem lá nesse momento, mas eu me lembrei de uma pregação que ele, há muito tempo atrás, escreveu em relação às orações de Neemias. Pregação muito edificante, depois até se ele tiver algum áudio, algum vídeo, eu repasso para vocês. E pensando nessa pregação que eu me lembrei, hoje eu quero falar um pouco de uma oração específica do livro de Neemias. Lá no livro de Neemias, nós vemos no capítulo 5, verso 19, onde ali Neemias ora da seguinte maneira: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e tudo quanto fiz a este povo.
uma oração singular de Neemias. Ele ora dessa maneira. Então o tema de hoje é: lembra-te de mim. Eu tenho certeza, queridos, que se assim como eu, nós estamos vivenciando coisas novas, essas mudanças, isso tem afetado as nossas famílias, tem afetado a nossa maneira de interagir com as pessoas, tem afetado o nosso relacionamento interpessoal, então, nesse sentido, e a maneira até mesmo de sermos família e de agregarmos como família e corpo de Cristo, de nos reunirmos. E isso tem nos abalado constantemente, porque é tão gostoso viver aquela comunhão fraterna do estar juntos na igreja, de compartilhar as coisas, e hoje nós estamos nos reinventando. Mas Deus sempre nos dá essa capacidade, essa resiliência de nos moldarmos e de avançarmos segundo a sua vontade. E Neemias aqui ele faz uma oração muito voltada para si, e que talvez nós não nos atentamos tanto a ela e pensamos assim, mas será que eu posso orar dessa maneira? Com certeza você pode. Não só pode, como você deve. Você deve se espelhar em uma oração como essa e clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor por suas fraquezas, clamar ao Senhor pelas suas tribulações, clamar ao Senhor para que Ele lembre de você nas suas tentações e o faça mais do que vencedor a superá-las e ser assim aprovado perante Deus. Lembra-te de mim. Que essa seja a oração da sua semana que se inicia nesse domingo, que essa seja o seu clamor perante o teu Deus quando você passa um momento de crise familiar, quando você passa um momento de falta de fé, quando você passa um momento onde você até considera que Deus está demorando para responder às suas orações. Então clame ao Senhor, lembra-te de mim. E aqui nós vemos justamente as orações aqui, eu quero destacar, apesar dessa do capítulo 5, verso 19, mais algumas orações que o próprio Neemias fez no livro que leva o seu próprio nome. E eu quero destacar aqui, por exemplo, uma oração que se encontra em Neemias, capítulo 13, verso 14, onde ele fala: por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apague as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Ele está clamando aqui. Ou, como também no capítulo 13, o mesmo capítulo, o verso 22, também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Olha, Deus, olha para mim e me perdoa. Eu sou reconhecedor que tenho pecado constantemente e que só a ti eu tenho transgredido. Então lembra-te de mim. E esse lembrar é um lembrar daquele que pertence à aliança, que tem convicção que Deus está andando com ele, apesar de todas as coisas. Então ele clama, lembra-te de mim. Ele conhece Deus e sabe, lembra-te de mim na abundância da tua misericórdia. Ele sabe que esse atributo, a misericórdia do Senhor, é constante na vida daquele que está no seu altar. Deus derrama. Seguindo mais, o verso 31 desse capítulo 13. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Então é essa a oração. Nesse momento é essa a oração. As primeiras vezes que você lê uma oração como essa, talvez você tenha ainda... Você fique até meio incomodado, né? Fala assim, nossa, mas a gente fala tanto sobre essa questão do individualismo, essa questão de nós temos que pensar no outro, de ser mais outro-centrado e tudo mais. E Neemias, ora, será que Neemias ele teve uma atitude egoísta aqui? Onde você já viu alguém orar para o seu próprio bem? Mas você pode perceber, conforme você vai crescendo na sua espiritualidade, vamos assim dizer,
na sua vida piedosa, conforme você vai crescendo e conhecendo cada vez mais esse Deus que é abundante em misericórdia, você vai perceber, e conhecendo também a obra do livro de Neemias, tudo que tem no enredo daquele livro, você percebe que Neemias ele é muito altruísta. Neemias ele é um grande exemplo para todos os cristãos. E a gente sabe que as orações de Neemias, elas não partiam de um propósito egoísta. Ele sempre colocou o seu povo, ele sempre colocou a vontade do Senhor em primeiro lugar. Neemias, ele abriu mão de várias e várias coisas em prol do povo, em prol de Deus. E um servo realmente obediente. E nós vemos, por exemplo, no capítulo 2 de Neemias, Neemias abriu mão do conforto de ter um cargo de confiança na corte, no imperador, numa época onde ele estava era lugar de segurança. Eu não sei, você pode comparar algo que é um lugar de segurança, um status aqui para o nosso Brasil na nossa época, mas Neemias tinha esse status. E ele larga a mão de tudo isso, ele sai da corte, sai da posição de confiança que ele tinha para cuidar de uma cidade totalmente devastada, destruída, sem as leis do Senhor. Ele tenta restaurar os muros, ele tenta restaurar a cidade. E a gente vê então um pouco do caráter de Neemias em relação a isso. Mas se você avançar também aqui, você percebe que, apesar de ter sido nomeado governador, Neemias, um homem que sempre assumiu um papel de liderança por onde quer que ele andou, Neemias trabalhou duro, Neemias não ficou sentado mandando as pessoas fazerem as coisas, né? Como se isso fosse o que é certo. Neemias não. Neemias, ele foi junto lá para o muro, trabalhar como pedreiro, trabalhar na reconstrução do muro, trabalhar enquanto guarda noturno daquela obra. Ali você vê isso acontecendo no enredo do livro, no capítulo 4, no verso 23. E é uma ótima oportunidade hoje para você que está aí na sua casa assistindo esse culto online, sendo edificado por ele, de reler essa grande obra inspirada por Deus, revelada a nós, para produzir edificação em todos nós. E aqui, embora Neemias, então, com todas essas qualidades como governador, embora ele tivesse uma quantidade alta, até mesmo de comida, de vinho, ele abriu mão de toda essa abundância, de usar o dinheiro para proveito próprio, para sustentar outras pessoas. Você percebe quem é Neemias? Você percebe como esse Neemias é contrastante com o que nós temos hoje, até mesmo com os nossos pensamentos e desejos mais íntimos? Ele nos eleva, então, a buscar um outro tipo de cristianismo. Neemias aqui, ele abre mão dessa qualidade e desses impostos que poderiam ser usados para sustentar a vida dele ali, se ele quisesse. Ele usa o dinheiro para sustentar as pessoas. E você vê essa descrição no capítulo 5, do verso 14 ao verso 18. E ainda mais, nós lemos bastante o capítulo 13 aqui, alguns versos onde eu citei essa frase, lembra-te de mim, Senhor. Ali no capítulo 13, dos versos 21 ao 28, você percebe que Neemias, repetidas vezes, abriu mão de agradar as pessoas em prol daquilo que ele achava correto, que era a orientação de Deus. Neemias não é um agradador, Neemias não é um bajulador, Neemias não é um homem que teme mais o homem do que a Deus. Neemias é um homem que tem direção de Deus, então ele sabe com quem ele está se relacionando e ele busca essa orientação.
ele busca a vontade do Senhor, ele busca estar na presença do Senhor. Neemias é esse homem que busca fazer o que é correto, porque ele é obediente à palavra de Deus. E sendo obediente à palavra de Deus, nós vemos então agora, assim nós vemos Neemias orando pelo seu próprio bem. Você já orou por isto hoje? Você já pensou que você precisa de toda a força para viver, de todo o fôlego de vida para vencer esse dia? Neemias, nós devemos entender que ele fez isso como alguém que na prática agia contra seus próprios interesses. Quando Neemias ora, ele lembra-te de mim, ele era esse homem que entregava o seu bem-estar, então, nas mãos de Deus. Então a oração dele não era egoísta, mas ele entendia que ele precisava entregar o seu bem-estar nas mãos do Senhor. Assim como Jesus nos ensinou por palavra, nos ensinou por exemplo, nos ensinou no dia a dia, na caminhada, e quando os discípulos iam, ele caminhava com os discípulos e os discípulos entendiam mais a palavra de Deus. Neemias buscava o reino de Deus. Neemias buscava a justiça de Deus. Neemias entendia e confiava que o suprimento de suas próprias necessidades estavam sendo derramadas pelo Senhor. Neemias é aquele que nós podemos, já indo para o Novo Testamento, observar que ele fez o seguinte: buscou o reino de Deus. Como fala lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós vemos Neemias agindo dessa forma. Nós vemos Neemias negando a si mesmo, pegando a sua cruz e seguindo a Cristo. Então, entendendo mais um pouco essa questão do lembra-te de mim e de nós orarmos assim também, é possível dizer que nós precisamos ter esse tipo de dependência do Senhor. Existem duas maneiras de se viver. E elas são muito claras para aqueles que têm uma cosmovisão cristã, no sentido de nós enxergamos o mundo através daquilo que entendemos de Deus, que Deus revelou a nós através das Escrituras. Nós temos uma visão do mundo. Então, a nossa visão do mundo é através do cristianismo. E nesse sentido, então, existem duas maneiras de se viver. Ou você luta muito, como um louco, pelos seus próprios interesses, e isso envolve para você fama, segurança, suprimento, e isso tudo você retira de uma maneira onde você se coloca no centro. E a sua dependência está totalmente voltada para si, voltada para as coisas naturais, voltada para um entendimento de mundo, onde o que acontece nesse mundo independe da vontade de Deus. Muitas vezes você até crê no acaso. Então tudo depende de você. Ou você vive dessa maneira, ou você abre mão do entendimento de todas essas coisas e passa a entender o mundo de uma maneira diferente. Você passa a lutar por si mesmo e passa a viver de uma forma altruísta. As coisas ainda estão iguais. Você passa a lutar por si mesmo, mas passa a viver de uma forma altruísta, confiando que o viver dessa forma, para que você alcance isso, depende totalmente de Deus. Depende do Senhor. O seu bem-estar, ele vem por meio da oração, onde você se coloca diante do altar do Senhor e clama.
lembra-te de mim. Essa é a oração de Neemias. Mas para chegar nesse nível de oração, ele se derrama totalmente e ele entende quem é o Deus da aliança. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem, porque se eu for para os meus próprios meios, se eu agir do meu próprio jeito, muitas vezes eu me pego me auto-justificando a mim mesmo. E eu perco o foco. E eu esqueço que o meu olhar, o meu autor e consumador da minha fé, é aquele que me dá força para viver o dia a dia. Então eu preciso orar com muita dependência em relação ao que eu creio do Senhor. E eu encerro aqui, nesta noite, falando para você que passa por esses momentos que todos nós sabemos que quando estamos em momentos de crise e extremo sofrimento, nós ficamos muito abalados, angustiados. Ore agora. Ah, Senhor, lembra-te de mim para o meu bem. Nessa situação, Senhor, lembra-te de mim para o meu bem, porque eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, sem essa dependência eu não consigo dar um passo. Senhor, que a Sua misericórdia recaia sobre a abundância, em abundância sobre a minha vida. Então lembra-te de mim. A situação da minha casa, Senhor, lembra-te de mim. A minha casa toda, por mais que eu trabalho, depende de Ti, Senhor. Porque por mais que eu possa conquistar as coisas, a conquista, a vitória, elas vêm do Senhor. E eu fui criado para a Tua glória. Então, Senhor, lembra-te de mim para o meu bem. Eu concluo aqui, sim, desta maneira, dizendo que essa oração é uma oração de um coração dependente, que espera a ação do Senhor, porque entende que o Senhor é quem dá a vitória. Deus abençoe muito a sua semana e creia que o Senhor tem lembrado de você. Tenha um domingo abençoado e uma semana abençoada. Continua orando por toda a família, as famílias da igreja. Continua orando por você. E tenha fé nesse momento, porque o Senhor tem lembrado de ti. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor agora, para que o Senhor venha lembrar desse povo que clama pelo seu nome, que se derrama no teu altar, que entende que depende do Senhor para tudo. Então, Senhor, que as abundâncias das tuas misericórdias recaiam sobre todo esse povo que está reunido buscando a tua face. Nesse momento de pandemia, nesse momento difícil, nesse momento onde nós estamos fragilizados por várias situações, que o Senhor venha se lembrar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações benditas do Espírito Santo recaiam sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.